O Saber Direito desta semana é sobre processo administrativo na esfera federal. As aulas abordam aspectos introdutórios e principiológicos sobre o tema e as questões relativas à processualidade administrativa. O curso é com o professor Mário Amaral Neto. Vamos à nossa última, quinta aula do nosso curso de processo administrativo. No decorrer dessas nossas aulas, nós vimos toda a sistemática aplicável às regras gerais ao processo administrativo em âmbito federal. Nós vimos toda a sistemática referente à processualidade administrativa, como é que se sustenta todos esses princípios, todos esses normativos a serem aplicados no âmbito regular do processo administrativo. Vimos toda essa questão principiológica que a administração pública deve observar na correta e na exata condução do processo administrativo. Vimos também vários dispositivos referentes a direitos e deveres também dos administrados, daqueles que são interessados, que estão figurando no âmbito do processo administrativo. Nós conseguimos observar e analisar toda essa sistemática de intimações, notificações dos interessados, regramentos aplicáveis, vimos as formas e a instrução do processo administrativo, vimos ali que deve sempre ser garantido ali a ampla defesa, o contraditório, se homenagear os princípios ali do formalismo moderado, o princípio da oficialidade, dentre outros princípios que nós conseguimos observar e visualizar no decorrer desse nosso curso. Nós conseguimos analisar também ali os instrumentos de manejo de defesa, de se requerer a produção de provas no âmbito do processo administrativo, a exata condução correta, coerente por parte do agente público no âmbito do processo administrativo. E nessa nossa quinta e última aula, nós vamos falar aqui sobre alguns temas para poder finalizar toda essa sistemática do processo administrativo. Vamos abordar especificamente nessa nossa aula questões referentes à extinção do processo administrativo. Vamos falar também a respeito do recurso administrativo, os prazos, ali as peculiaridades referentes a esse instrumento. Vamos falar também sobre a possibilidade de revisão e ainda questões referentes a prazos e algumas outras disposições que a Lei 9784 de 1999 traz ali no bojo de seus dispositivos, de seus artigos. Pois bem, quando nós nos deparamos com esse assunto, extinção do processo administrativo, nós vamos ali poder visualizar algumas formas que essa extinção ela vai ali efetivamente se ocorrer, ela vai se dar. Nós temos aqui no âmbito da extinção do processo administrativo, ali previsto no artigo 51 da Lei 9784, especificamente ali a desistência do interessado. Então, já de antemão, nós vemos nessa observância da aplicação da lei que o próprio interessado, ali no processo administrativo, ele pode pleitear a desistência ali do que se está se requerendo no âmbito daquele processo ou daqueles que preferirem denominar procedimento administrativo. Essa desistência do interessado, ela possui algumas características. Que características seriam essas? Primeiro, obviamente, como a administração pública ela vai ali conduzir o processo administrativo de uma forma que ela tenha que salvaguardar o direito do interessado, essa manifestação do interessado concernente à sua desistência ali do seu pleito no processo administrativo, ela deverá se dar ali de maneira escrita. Isso porque precisa a administração pública comprovar que essa desistência ela se deu ali de forma inequívoca, por vontade ali do próprio administrado, do interessado no âmbito do processo administrativo. E essa desistência, ela pode ser uma desistência total, ou seja, ele desiste de todos os pleitos ali que estão no âmbito do processo administrativo. Isso porque, muitas das vezes, o interessado ele formula mais de um pleito, mais de um pedido no âmbito do processo administrativo. Então, ele pode ali desistir de todos os pedidos no processo administrativo,
ou ele também pode proceder uma desistência parcial ali do que está se pedindo, se pleiteando no âmbito daquele processo administrativo. O interessado ele pode ainda renunciar a direitos, desde que esses direitos sejam disponíveis. O interessado ele não pode, obviamente, como a própria previsão constitucional e constante no ordenamento jurídico pátrio, ele não pode ali renunciar a direitos indisponíveis, mas a direitos disponíveis ele pode, obviamente, proceder essa renúncia. Agora nós temos algumas situações que não está figurando, melhor dizendo, naquele processo administrativo apenas um interessado. Há uma pluralidade de interessados. Então, obviamente, se há 10 interessados no âmbito daquele processo administrativo e um apenas requer essa desistência de pleito parcial ou de pleitos na sua totalidade, aquela desistência ela vai se aplicar tão somente àquele interessado que realizou, que formulou por escrito o pedido de desistência. Agora, há um ponto que a lei traz muito interessante e conforme nós conseguimos abordar e acompanhar no decorrer dessas nossas aulas, a respeito do princípio da supremacia do interesse público. Existem situações que o interessado, ele procede, ele requer de maneira escrita, como nós acabamos de ver, a desistência do processo administrativo sem problema algum. Ele faz aquele requerimento, protocola aquela desistência. No entanto, a administração pública, ela entende que com supedâneo, com fundamento, em homenagem ao princípio da supremacia do interesse público, aquele processo ali especificamente que foi requerida a desistência, por interesse público ele vai prosseguir para que seja ali analisado, muitas das vezes haja ali uma definição no âmbito da administração pública sobre aquele pleito. Então, em decorrência dessa situação e também ali calcado no princípio da oficialidade, a administração pública ela pode, mesmo ante a apresentação de desistência daquele interessado, prosseguir, dar continuidade àquele processo administrativo, se o interesse público ali estiver em jogo e for utilizado, obviamente, como fundamento para se aclarar, para se esclarecer, para se definir determinada situação. Então, dentro dessa possibilidade, mesmo ante ao protocolo ali de uma desistência formulada por interessado, a administração pública ela pode, ali, entendendo que o interesse público está em jogo, se fundamentar nesse pleito, nessa diretriz e, mesmo assim, dar prosseguimento ao processo administrativo. Agora, o processo administrativo também, além da desistência, que essa foi essa primeira forma de extinção do processo administrativo que nós conseguimos observar, ele pode ser extinto também aqui em decorrência da sua própria extinção natural. Ou seja, o processo chegou ao seu fim, ele alcançou o objetivo para o qual ele foi instituído. Então, o processo administrativo, nós vimos ali as fases, a fase inicial, a fase ali instrutória, nós vimos ali a fase de conclusão, de relatórios ali conclusivos, de definições por meio de julgamento da autoridade competente e vamos ver também nessa aula a possibilidade de recurso. E o processo, quando ele cumpre a sua finalidade, ele alcança o seu objetivo, irá ocorrer a extinção natural desse processo administrativo. Essa extinção natural ela encontra supedâneo, fundamento ali no artigo 52 da Lei 9784 e ela vai se dar, como dito ali, pelo exaurimento ali da finalidade, ou seja, o processo alcançou o seu fim, a finalização normal do processo administrativo ou também por fato superveniente. Então, existem situações que no curso do processo administrativo pode haver ali aquele pleito se tornar prejudicado ou aquela condução ali pode se tornar, como a lei bem diz, impossível ou inútil ali para se chegar a um fim. Então, poderá, nesses casos, haver a extinção natural do processo administrativo. Dentro desse espectro, prosseguindo aqui na nossa matéria,
nós vamos encontrar algumas situações referentes a que a administração pública ela poderá utilizar ali, entenda-se esse poderá como um poder dever, né, em dadas situações ali de competências no âmbito do exercício do munus público, realizar aqui anulação, revogação e convalidação no âmbito ali do processo administrativo. Especificamente, o artigo 53 da Lei 9784, ele diz o seguinte, que a administração ela deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, tá? E pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Nós vamos analisar aqui nessa nossa aula que em determinadas situações a administração pública, ela obviamente lastreada ali no princípio da legalidade, baseada ali em todos os princípios e nos normativos que lhes são aplicáveis, ela se depara com atos ali no âmbito do processo administrativo, na condução desse processo administrativo, que são atos que estão eivados, ou seja, eles estão maculados pelo vício ali de não observarem a legalidade, de não observarem o que está disposto na legislação. Nesse caso, ela vai ter o dever de ali anular esses atos porque eles são ilegais. E como a administração pública ela é bem pautada no princípio da legalidade, ali como nós observamos no artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, ela irá ali especificamente ter o dever de anular esses atos. Agora, em outras hipóteses, nós vamos observar que a administração pública ela se depara com um ato que ele não tem vício de legalidade, ou seja, ele não está maculado ali com equívocos de não observância da lei, e ela, por achar e entender que é conveniente, que é oportuno, ela usando ali o seu juízo, ela poderá o quê? Revogar esses atos. E como também nós abordamos, poderá haver determinados atos que eles poderão ser convalidados, ou seja, determinados vícios, determinados equívocos que a legislação assim coloca que podem ser consertados pela administração pública. Dentro dessa acepção, nós vemos que a administração pública ela vai se utilizar ali do exercício da sua própria autotutela, e nós vamos ver também que existem súmulas do Supremo Tribunal Federal que são aplicáveis a esse exercício da autotutela administrativa, que vai autorizar a administração pública a proceder esse controle dos seus próprios atos. E vamos começar aqui abordando as questões referentes à revogação. A revogação, como dito, ela é a extinção, tá, de ato administrativo válido, tá, por meio ali da conveniência e da oportunidade da administração pública. Então, por razões de mérito administrativo, a administração pública entende ali especificamente que aquele ato que é legal, que ele não possui vício, ele será extinto a partir daquele momento, porque ele não é mais nem conveniente e nem oportuno para a administração pública. Não é mais interessante para a administração pública ela continuar ali a produzir efeitos com aquele ato. Mas a primeira coisa que nós devemos observar numa série de quesitos referentes a esse tema de revogação, que como dito, o ato, nesse caso específico, é um ato válido. Ou seja, é um ato que cumpriu ali o seu ciclo de formação dentro dos parâmetros e das diretrizes constantes no ordenamento jurídico pátrio. Especificamente, essa análise do ato administrativo que está sendo revogado, ela vai ser uma análise, como dito, de conveniência e de oportunidade, porque não há vício, não há mácula no ato administrativo. Em decorrência disso, de não haver mácula no ato administrativo, essa revogação ela vai gerar efeitos daqui para frente. Então, a partir do dia que a administração pública entender pela revogação desse ato, os efeitos dele serão gerados desse momento para frente, ou seja, a revogação ela vai ali ocasionar, ela vai produzir um efeito ex nunc. Agora, de quem que pode ser
a iniciativa para a revogação do ato administrativo. Obviamente, a decisão final sobre a revogação é um juízo, como nós dissemos, de conveniência e de oportunidade da administração pública. No entanto, a iniciativa pode se dar pela própria administração pública ou ela pode ser provocada. No entanto, a decisão final por parte ali da administração pública se irá revogar ou não o ato administrativo será ali especificamente daquela autoridade que é competente para fazer esse juízo de conveniência e oportunidade. E é importante nós mencionarmos aqui que, como regra geral, né, o Poder Judiciário ele não pode ali se imiscuir, ou seja, adentrar no mérito administrativo. Ele poderá tão somente realizar controle de legalidade ali no âmbito do mérito administrativo. Isso porque, como a própria doutrina, a vasta jurisprudência a respeito do tema, ela diz, assevera ali de forma explícita que, obviamente, com base na nossa Constituição, há ali o princípio da separação dos poderes. Então, caberá à administração pública, caberá ao administrador público, especificamente falando, a decisão a respeito do que é conveniente e do que é oportuno. No entanto, como dito nas nossas aulas, no caso de haver ali abusos ou não observância ali no juízo ali do mérito administrativo da lei, especificamente falando, houver ali um distanciamento do que dispõe a legislação, poderá sim aquele que se sentir prejudicado ajuizar uma ação no âmbito do Poder Judiciário para ali haver esse controle de legalidade ali do ato administrativo. O artigo 64 da 9784 ele diz o seguinte: o órgão competente para decidir o recurso, que nós vamos aqui discorrer as disposições afetas ao recurso, poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida se a matéria for de sua competência. Então, poderá haver esse controle, seja ele total ou seja ele parcial. No entanto, como dito, nesses casos de revogação do ato administrativo, no âmbito de um processo, essa revogação ela se dará por conveniência e oportunidade, porque o ato ele é ali eminentemente válido. Agora, existe um prazo para que a administração pública proceda esse controle do ato referente à revogação por entender que não é mais conveniente e nem oportuno que aquele ato continue produzindo efeitos? Não. Em decorrência do ato ser válido, ele está ali, por exemplo, no âmbito da administração pública produzindo efeitos de acordo com o que determina a lei, não haverá ali a necessidade de se fixar um prazo. Não existe um prazo na legislação fixo para que a administração pública ela proceda ali essa análise do juízo de conveniência e oportunidade. Basta tão somente a administração pública entender que não é mais conveniente, não é mais oportuno a manutenção daquele ato administrativo ali no tempo e ela poderá a qualquer tempo efetivar a revogação do ato. Lembrem-se, no entanto, que o efeito dessa revogação é ex nunc, ou seja, daqui para frente, do dia que a administração pública entender que aquele ato ele não é mais válido, ela ali produzirá efeitos daquele dia em diante e não retroagirá. Agora, a doutrina também traz que alguns atos eles não teriam a possibilidade de serem revogados. Eu vou trazer aqui para vocês o entendimento do professor Matheus Carvalho a respeito do tema, e ele nomina alguns atos que não seriam passíveis aqui especificamente de revogação. O primeiro seria os atos consumados, ou seja, aqueles atos que já cumpriram os seus efeitos, já se exauriram ali todos os seus efeitos que foram produzidos, o ato ele se extinguiu. Então, nesse caso, se entenderia da impossibilidade de revogação justamente por essa temática de o ato ele não estar mais ali produzindo os seus efeitos. Traz como exemplo ali uma concessão, um ato que concedeu férias ao servidor público. O servidor público ele já usufruiu
daquele direito em retorno ao trabalho, não teria ali como se revogar aquele ato. Atos irrevogáveis, como o próprio nome diz, também não seriam passíveis de sofrerem revogação. Esses atos irrevogáveis, eles vão estar disciplinados ali por leis específicas que vão tratar sobre o tema, que irão, obviamente, dizer de forma expressa que aquele ato ele não será passível de revogação. Outra hipótese, aqui especificamente falando, seriam atos que geram direitos adquiridos. Esses atos também, eles não poderiam retroagir porque já se incorporaram ali no patrimônio jurídico de terceiros ali, de determinados interessados. Atos vinculados, ali como regra geral, os atos vinculados, como o próprio nome diz, eles não podem sofrer esse juízo de conveniência e oportunidade. Porque como bem se trata na doutrina administrativista, a doutrina do direito administrativo, esses atos vinculados, eles seguem preceitos que estão ali alicerçados na lei, que não se dão essa margem ali do juízo de conveniência e de oportunidade. Atos enunciativos também não seriam passíveis de revogação, tá? Uma vez que essas situações aqui, elas vão atestar fatos, são emissões de opiniões ali por parte da administração pública, tá? Não ensejando ali a produção direta de efeitos a particulares. Então, também atos enunciativos, eles não seriam ali passíveis de revogação. Também, o professor Matheus Carvalho continua dizendo que atos de controle também não seria passível de revogação, porque são atos praticados, como o professor Matheus Carvalho entende, melhor dizendo, tá? São atos praticados ali fora do exercício da função administrativa propriamente dita, tá? São atos ali que não se configurariam ali atos constitutivos de direito ou de obrigações, tá? Então, em decorrência disso, ele entende que não seria passível de revogação. E também atos complexos. Porque atos complexos, como parte da doutrina assim denomina, são atos que dependem ali da manifestação de vontade de duas autoridades ou de dois órgãos para produzirem efeitos. Então, em decorrência disso, não seria ali possível a revogação, esse ato complexo ser objeto de revogação. Passado agora especificamente essa análise a respeito da revogação, da extinção do processo aqui administrativo, do ato administrativo, especificamente no que diz respeito à revogação, vamos tratar aqui da anulação. Nós vimos que a revogação não estará aqui atrelada à ilegalidade do ato administrativo. Agora, a anulação, sim. A anulação, necessariamente, quando a administração pública ela procede à anulação aqui de um ato administrativo, por exemplo, dentro de um processo administrativo, ela vai estar aqui retirando, ali, extinguindo um ato administrativo que ele tem um vício esse de ilegalidade. Ou seja, determinado ato foi praticado em desacordo com o que prevê a legislação. E, em decorrência disso, a administração pública ela vai ter o dever de, identificada essa situação, ela proceder à retirada daquele ato administrativo ali do âmbito de um processo, do âmbito ali de sua prática da função administrativa. E aí, essa extinção desse ato, diferentemente do que acontece no caso de revogação, porque aqui na anulação nós temos um problema, nós temos um defeito, um vício no ato administrativo concernente à legalidade, ou seja, uma mácula naquele ato administrativo, aqui, diferentemente da revogação, os efeitos são ex tunc, ou seja, os efeitos eles vão retroagir ali na data de nascimento daquele ato. Obviamente que a lei, ela diz que serão ressalvados nesses casos os direitos adquiridos por terceiros de boa-fé. Mas irá ali, obviamente, se falando, esse ato retroagir a data do seu nascedouro, tá? Para ali se extirpar do mundo, assim dizendo, jurídico, ali aquele ato administrativo que foi praticado em desacordo com a legislação pátria.
É importante ressaltar que existem discussões na doutrina a respeito, e na jurisprudência também a respeito dessas situações. E um dos entendimentos é o seguinte, que não existe aqui o direito, tá, adquirido à manutenção de um ato eminentemente nulo, tá, mas tão somente ali se mantém determinados efeitos. E dentro desse aspecto, aqui especificamente falando, nós vamos observar que essa iniciativa para se proceder à anulação de ato aqui que não observa preceitos de legalidade, ela poderá também se dar por duas formas. A administração pública ela tem o dever de, identificando que aquele ato, ali no âmbito de um processo administrativo, é um ato eminentemente maculado ali por vício, ali concernente à legalidade, de não observância da legislação, sim, ela tem esse dever. Então, nesse pressuposto, nesse aspecto, quando a administração pública ela identifica que há ali a inobservância da lei na prática de determinado ato administrativo num processo, ela terá o dever, ali por iniciativa própria, de retirar aquele ato do mundo jurídico e, ou seja, anular aquele ato. Agora, no entanto, pode ser que a administração pública não identifique que aquele ato ali ele não observou os critérios de legalidade. E dentro desse aspecto, a administração pública também poderá ser provocada por terceiro ou por interessado e dentre a análise que ela vai fazer, se ela identificar que realmente aquele ato administrativo ele foi produzido em desacordo com a legislação, ela vai ali ter que realizar esse controle também de legalidade do ato, anulando o ato administrativo que não observou ali as disposições legais. Tá? A anulação do ato administrativo, muitas das vezes, ela vai produzir efeito direto, tá, no interessado em determinado administrado. Dentre essa situação, quando houver uma produção direta, ou seja, prejudicial, ali no âmbito de um patrimônio jurídico de um interessado, essa anulação, como regra geral, ela deve ser o quê? Precedida, ou seja, antecedida de regular processo administrativo. Então, em determinadas situações, a administração pública, por exemplo, ela se encontra e ela acaba abarcando o entendimento, utilizando aqui como exemplo, que parcela de remuneração de servidor público está sendo paga de forma equivocada. Ela pode chegar à administração pública e proceder o desconto de maneira direta? Como regra geral, não. Inclusive, nós vamos rapidamente aqui trazer alguns aspectos no final da nossa aula, que existe inclusive um procedimento aqui que se baseia, obviamente, na Lei 9784, mas existem outras diretrizes em termos de procedimento específico em processos administrativos no âmbito aqui federal, regramento, com base lá no princípio da disciplina reguladora difusa, que o administrador público deve observar para realizar corte em remuneração de servidor público. Mas nessas hipóteses de prejuízo, como no exemplo que eu acabei de trazer na nossa aula, a administração pública ela deve instaurar um processo administrativo e ser assegurado, nesse exemplo, ao servidor ou aqueles servidores que estão ali podendo ser afetados por aquele entendimento da administração pública, oportunidade de se manifestar, de defesa, para que haja o respeito ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Agora se entende, tá, especificamente falando, há um entendimento que quando a administração pública ela recebe ali uma determinação judicial, ela não precisaria ali instaurar novamente ou instaurar um processo administrativo para seguir todo esse trâmite, porque houve ali uma decisão advinda do próprio Poder Judiciário, aonde esse controle de legalidade ele já foi ali procedido e realizado com base ali também no direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, a administração pública, nessas hipóteses de cumprimento de decisão judicial, ela poderá ali efetivar de pronto aquela determinação judicial. Agora, nós mencionamos que há realmente esse entendimento
consagrado tanto pela jurisprudência, pela doutrina, pela própria legislação, a respeito que a administração pública ela pode anular os seus atos eivados de vício de ilegalidade, ou seja, os seus atos ilegais, e pode revogar os atos ali que não sejam mais convenientes e nem oportunos. E existem duas súmulas aqui que baseiam também essa atuação da administração pública do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 346, tá? E a súmula 473. A súmula 346, ela tem a seguinte redação: a administração pública, ela pode, tá, declarar a nulidade dos seus próprios atos. Posteriormente foi editada a súmula 473 do STF, que diz o seguinte, que a administração pública, ela pode aqui anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, tá? Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, tá? Respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Então, essa possibilidade que a administração pública tem de revogar os seus atos que são ali válidos e anular os atos ilegais, ela se encontra ali, inclusive, baseado e lastreado nessas súmulas do Supremo Tribunal Federal, que obviamente trazem ali essa evidente força na própria atuação da função administrativa. E dentro desse cenário, nós temos que analisar aqui especificamente prazo aqui decadencial que está disposto na legislação. E aqui se procede da seguinte forma, tá? No âmbito da Lei 9.784, se estabelece que a administração pública, tá, ela tem um prazo decadencial de 5 anos para anular atos, tá, ampliativos, salvo no caso de má-fé do beneficiário. Ali no artigo 54 fala o seguinte, que atos ali que obviamente acrescentem, atos administrativos que acrescentem ao patrimônio do interessado, a administração pública ela pode fazer esse controle de anular determinados atos ali que acrescentem, que ampliem ao patrimônio jurídico do interessado, sim, mas ela possui um prazo que de 5 anos para fazer isso. Agora, se for comprovada a má-fé daquele interessado, a administração pública, ela a qualquer tempo poderá o quê? Anular aquele ato. Então, se de certa forma aquele interessado contribuiu de maneira dolosa, ali utilizando de má-fé para incorporar vantagens ao seu patrimônio jurídico, mesmo ultrapassado esse prazo de 5 anos, a administração pública, ela pode ali especificamente proceder à anulação desse ato que gerou ali efeitos ampliativos no patrimônio jurídico de interessado. Tá? Vou trazer para vocês a respeito desse tema específico, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da interpretação desse artigo 54 da Lei 9.784. Então, como nós vimos, a administração pública ela tem um prazo, sim, decadencial para anular atos ali que gerem efeitos ampliativos no âmbito ali do patrimônio jurídico de algum interessado. E nós vimos que esse prazo ele pode ali ser inclusive ultrapassado se houver ali a comprovação de má-fé daquele interessado. E aqui é importante nós realizarmos um adendo que a má-fé ela deve ser o quê? Comprovada. Nesse caso, a má-fé ela não é presumida. A má-fé deve ser comprovada sob pena ali de se prejudicar ali muitas das vezes um terceiro de boa-fé, um interessado de boa-fé que acabou ali incorporando determinado benefício ao seu patrimônio jurídico em decorrência de entendimento da administração pública. Mas o Superior Tribunal de Justiça, ele ali no seu informe de jurisprudência, divulgou a edição número 132, tá, de jurisprudências ali em teses ali no âmbito do processo administrativo. E dentro dessa publicação do STJ, a respeito desse tema, foram ressaltados 2 pontos que eu vou trazer aqui para vocês. Tá? A primeira tese seria o seguinte, que estabelece, tá, que situações flagrantemente inconstitucionais não
ali se subsumem, ou seja, elas não vão seguir esse prazo decadencial de 5 anos. Então, se algum ato administrativo ele foi procedido ali de maneira flagrantemente em desrespeito à Constituição da República Federativa do Brasil, não poderá o interessado se socorrer das disposições do artigo 54 da Lei 9784. Então, se há flagrante inconstitucionalidade naquele ato, mesmo ultrapassado esse prazo, aqui no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a administração poderá anular aqui esse ato administrativo que gerou efeitos ampliativos. A outra tese aqui se define aqui que o prazo estabelecido no artigo 54 da Lei 9784, ele não aqui será aplicável em situações, tá, que forem antecedentes à publicação da Lei 9784. Ou seja, antes da Lei 9784 ingressar no ordenamento jurídico, no ordenamento jurídico pátrio, melhor dizendo, não se poderá, aqui em situações pretéritas à data que a lei entrou em vigor, se vindicar esse prazo aqui decadencial de 5 anos, mas tão somente a partir aqui de que essa lei entrou em vigência para frente. Então essas são as duas teses que o Superior Tribunal de Justiça vindicou aqui nesse informativo referente ao artigo 54 da Lei 9784. Passados esses estudos a respeito da revogação e da anulação, nós vamos falar da convalidação. Convalidar é consertar, é arrumar. A Lei 9784, ela prevê que em determinadas situações, a administração pública ela poderá convalidar determinados atos. O artigo 55 da 9784, ele preconiza o seguinte: em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que se apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela administração pública. Então, a administração pública pode convalidar atos? Sim, desde que eles sejam do interesse público, não causem prejuízo, obviamente, à administração e nem a terceiros e sejam passíveis de conserto, sejam passíveis de serem convalidados. Então, em determinadas situações, é produzido um ato administrativo, aquele ato administrativo possui um defeito, possui um vício, só que aquele vício, ele é sanável. Tá? E aquele vício no ato administrativo sendo sanável, havendo essa possibilidade, como nós vamos aqui analisar, poderá a administração pública ela permanecer ali depois dessa convalidação com aquele ato administrativo ali no mundo jurídico. Tá? Então, vícios sanáveis, tá? O ato administrativo ele é anulável. Quando os vícios são insanáveis, o ato administrativo ele será nulo. E quando é que o vício ele é sanável? Quando o defeito, quando o erro, quando o equívoco, ou mais especificamente quando o vício, ele se der em relação à competência e à forma. Agora aqui tenham muito cuidado, na competência, esse vício ele não pode se suceder quando a competência for aqui uma competência exclusiva, tá? Mas nos outros casos poderá haver a convalidação. E essa convalidação ela possui requisitos. E que requisitos são esses? Primeiro, né, como dito, a nulidade ela vai ter que ser sanável. Então, uma nulidade que tenha ali referência ali especificamente a questões de competência e de forma. Interesse da administração pública, ou seja, tem que ser interessante e não pode haver prejuízo para a administração pública e nem para terceiros. Tá? Causar menos prejuízo do que a própria anulação. Então aqui, inclusive a doutrina ela traz isso para o estudo como diretriz e a própria jurisprudência, que se for passível de convalidação e obviamente se gerar menos ali prejuízo à administração pública do que a anulação, pudesse aproveitar a prática ali daquele ato, especificamente se indica que se proceda com a convalidação.
Tá? Os efeitos são efeitos ex tunc, tá? Pois essa convalidação ela vai até a gênese, até o início, ali o nascedouro do ato administrativo, para que se produzam os efeitos ali corretos, especificamente falando. E existem duas espécies de convalidação. Tá? A primeira espécie é a convalidação por confirmação. Tá? Nesse caso, a convalidação ela é feita pela mesma autoridade que havia praticado o ato originariamente falando. Tá? Então, ela vai e confirma ali aquele ato especificamente falando. E aqui nós vamos verificar o quê? Um vício na formalização do ato e não um vício de competência, porque se é a mesma autoridade que praticou o ato ali de maneira inicial, ele vai só confirmar, retificando ali a forma daquele ato. Mas nós temos também aqui especificamente a ratificação no âmbito da convalidação, que é quando a convalidação ela é feita ali por autoridade diversa do que aquela que proferiu o ato, tá, administrativo. E agora nós vamos avançar aqui para o final da nossa aula e falar de recurso, tá, administrativo. Tá. A Lei 9784, lá no seu artigo 56, ela fala que o objeto do recurso administrativo ele vai ser tanto aqui para discutir a legalidade, tá, questões aqui de legalidade, quanto ao mérito do que está se discutindo ali no bojo daquele recurso administrativo. Como é o prazo para interposição desse recurso administrativo? O prazo é de 10 dias corridos, tá? Contados, obviamente, da ciência, e nós vimos as hipóteses e as formas de ciência ali do interessado, ou ali da divulgação oficial ali no âmbito da imprensa nacional. Como eu disse para vocês, a regra é que haja aqui a aplicação do princípio da gratuidade. Não se recolhe aqui, se exige o recolhimento de emolumentos aqui no âmbito da prática do recurso administrativo para não inviabilizar ali o manejo ali de uma revisão administrativa, melhor dizendo, de um recurso ali administrativo, para que o interessado ele não fique prejudicado. Né? O direcionamento do recurso administrativo, é importante nós mencionarmos isso, ele vai ser direcionado para a mesma autoridade que proferiu a decisão negativa. Isso, você pode até estranhar e perguntar, mas por que aconteceria isso? Qual é a finalidade da lei em prever esse direcionamento? A finalidade da lei é o seguinte, aquela decisão que foi proferida por aquela autoridade administrativa, você vai direcionar o recurso para aquela mesma autoridade e aquela autoridade que proferiu aquela decisão que denegou, por exemplo, o pleito administrativo, ela vai ter um prazo de até 5 dias para proceder um juízo de retratação. E como é que funciona esse juízo de retratação? A autoridade administrativa que proferiu a decisão originária que denegou o pleito, ela vai receber as razões do recurso administrativo e ela vai ver se há necessidade de alteração do entendimento que fora outrora fixado. Isso porque ela pode se convencer ali no âmbito daquelas novas razões que estão sendo postas no recurso administrativo que a decisão dela precisa de uma readequação, precisa de uma retratação. Agora, se ela não proceder essa retratação, aí sim, passado esse prazo de 5 dias, ela vai remeter o processo administrativo, obviamente com recurso administrativo, para que a autoridade competente realize o julgamento daquele recurso administrativo. Tá? A lei ela fala que o recurso processo ali no âmbito geral, ele vai tramitar por no máximo de 3 instâncias a sua tramitação, tá? E traz a legitimidade de interposição ali do recurso administrativo. Quem seriam os legítimos? Os titulares de direitos e interesses que forem de parte no processo, aqueles cujos os direitos e interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida, as organizações e associações aqui representativas no tocante a direitos e interesses coletivos, e os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Esses legitimados, eles vão estar especificamente lá no artigo 58 da 9784. Tá? Agora é importante nós observarmos que, como regra, o recurso administrativo ele não terá efeito suspensivo, ou seja,
aquela decisão administrativa que foi proferida e que ela foi ali uma decisão denegatória, por exemplo, do pleito, ela poderá já produzir os seus efeitos de imediato. Tá? Então, como regra, o recurso administrativo ele não terá o condão de suspender, de sobrestar aquela decisão administrativa que foi proferida. No entanto, pode ser concedido efeito suspensivo ao recurso administrativo? Sim. A legislação ela é clara quando ela diz que ali para evitar um dano irreparável, como diz ali no artigo 61 da 9784, tá? Poderá a autoridade competente conceder ali esse efeito suspensivo quando houver receio de prejuízo ou incerta reparação decorrente da execução daquela decisão administrativa. Tá? E, assim sendo, tá? Após aqui a interposição do recurso, tá? A autoridade também aqui ela deverá aqui intimar os demais interessados para se manifestar ali num prazo especificamente aqui de 5 dias. Tá? E o artigo 63 da 9784, ele fala o seguinte, que o recurso não poderá aqui ser conhecido, ele não será conhecido quando for interposto fora do prazo, tá? Quando for interposto perante órgão incompetente, tá? E por quem não seja legitimado. E também após exauridas aqui as esferas, aqui a esfera administrativa. Agora, em relação a esse ponto aqui, quando se interpõe um recurso administrativo perante o órgão incompetente, a lei ela fala no parágrafo 1º do artigo 63 que nessa hipótese será indicada aqui ao recorrente a autoridade competente, tá? Sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. O que significa isso? Que se foi protocolado um recurso perante uma autoridade incompetente, tá? Nessa hipótese vai se orientar o administrado e o prazo de 10 dias será devolvido para que ele apresente, ou seja, será restituído para aquele interessado, para que ele apresente um recurso ali à autoridade que seja a autoridade competente para o julgamento. Tá? Agora, é importante também dizer que o não conhecimento do recurso não irá impedir que a administração pública ela realize ali uma análise de ofício, ou seja, por iniciativa própria daquela determinada questão. Caso haja aqui especificamente violação à súmula vinculante, se a lei ela estabelece que a decisão deverá conter aqui, caso no recurso haja alegação de violação à súmula vinculante, conter explicitamente as razões aqui da inaplicação daquela súmula vinculante. E avançando também aqui, caminhando já para o finalzinho da nossa aula, vamos falar da revisão. O que seria a revisão? A revisão é o recurso aqui administrativo pelo qual o interessado ele vai aqui reivindicar, tá, a reapreciação de certo ato punitivo em virtude, tá, de aparecimento de novos fatos que não foram analisados, tá, na ocasião do processo anterior. Então, aqui é importante nós dizermos que a revisão ela pode ser realizada a qualquer tempo. Ela tem pressuposto, sim, fatos novos, ou seja, fatos não levados em consideração no julgamento do processo anterior. Circunstâncias relevantes, fatos aqui justificadores da alteração do ato punitivo. Tá? E aqui, adequabilidade probatória. Tá? Então, aqui vai ter que haver o quê? A prova ela vai ter que ser adequada para se chegar à conclusão que a penalidade aqui ela foi aplicada. Tá? No caso aqui da revisão, não vai haver a possibilidade de agravamento da situação do interessado. E até retornando rapidamente para um ponto que é extremamente importante nós abordarmos, no recurso administrativo, diferentemente da revisão, quando o interessado ele apresenta um recurso administrativo, a 9784 ela fala que caso aqui haja a possibilidade aqui da autoridade agravar a situação do interessado, ela vai abrir um prazo para que ele se manifeste, tá? E se não for aberto esse prazo, poderá obviamente haver a mácula aqui do processo administrativo. Agora, retornando especificamente para a revisão, na revisão não haverá essa possibilidade, tá, de agravamento
da situação do interessado. Prazos. O que a lei dispõe a respeito de prazo? Ali no artigo 66 se fala especificamente o seguinte: os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se aqui da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Então, exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia do vencimento. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou esse for encerrado antes aqui da hora normal. Então, haverá a prorrogação aqui para o dia subsequente de funcionamento da repartição pública. Tá? E o artigo 67 fala: salvo um motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Tá? E em referência às sanções, o artigo 68 fala o seguinte, que as sanções elas vão ser obviamente aplicadas pela autoridade competente. No entanto, lembrem-se, haverá aqui a precedência de um processo administrativo respeitando todos esses princípios, todo esse arcabouço que nós aqui conseguimos abordar nessas nossas aulas. Tá? A lei também fala o seguinte, que processos administrativos específicos, tá, eles continuarão sendo regidos por lei própria, aplicando-se apenas de maneira subsidiária aqui os preceitos expostos na Lei 9784. E a lei ela se finaliza falando de situações de pessoas que terão prioridade na tramitação do processo, idosos, pessoas que têm ali deficiência física ou mental, ou são portadoras de doenças aqui graves que estão nominadas aqui na Lei 9784. E para nós testarmos os nossos conhecimentos, nós vamos chamar esse nosso quiz dessa nossa quinta aula. Primeira pergunta: o direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai. Alternativa A, em 5 anos. Alternativa B, em 10 anos. E alternativa C, em 3 anos. Como nós vimos ali com o supedâneo no artigo 54 da Lei 9784, o prazo que a administração pública tem para anular os atos ali que sejam ampliativos ao patrimônio jurídico dos interessados decai em 5 anos. Então, a resposta correta, a alternativa correta, a resposta é a letra A. Agora, não se esqueçam daquelas disposições específicas que nós observamos. Se for comprovada a má-fé daquele indivíduo, esse prazo ele poderá ser ultrapassado. E também, como orientação do Superior Tribunal de Justiça, se há flagrante inconstitucionalidade, esse prazo ele não poderá ser vindicado. E em situações pretéritas à vigência da lei, também não poderá ser vindicada a aplicação do disposto no artigo 54 da Lei 9784. Segunda pergunta. Como regra geral, qual é o prazo estabelecido para a interposição de recurso administrativo? Letra A, 10 dias úteis. Letra B, 10 dias. E letra C, 5 dias úteis. Como observamos, o prazo é de 10 dias corridos para a interposição de recurso administrativo. Então, a alternativa correta é a letra B. Não se esqueçam de direcionar sempre o recurso administrativo para a mesma autoridade que proferiu a decisão denegatória, porque ela terá um prazo para o juízo de retratação. Última pergunta do nosso quiz. O recurso não será conhecido, ou seja, o recurso administrativo, ele não será conhecido quando? Interposto dentro do prazo, alternativa B. Protocolado no órgão competente, alternativa C. Protocolado por quem não seja legitimado. Então, nesse caso aqui, o recurso ele não será conhecido quando for protocolado por quem não seja legitimado. É a alternativa C.
Bem, chegamos ao final do nosso curso e eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam as nossas aulas. Desejo um excelente estudo, que possam aproveitar bastante todo o conteúdo que foi ministrado no decorrer desse nosso curso. Um grande abraço a todos vocês. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.